Então Mateus 6, 24, Jesus fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Em outras versões, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Mamon, que é o original lá no grego, fala de um demônio, de uma potestade que era relacionado às finanças, né? E é interessante que esse é o único lugar na Bíblia onde Deus, ele se compara com um outro Deus. Ele se coloca em pé de igualdade, na mesma frase. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, Deus nesse aspecto, e Ele está aqui falando com os crentes, Ele se coloca como uma opção. Duas formas de servir. Então aqui fala daqueles que são servos de Mamon, daqueles que são escravos de Mamon, e você já vai entender por que há uma importância bíblica, por que Deus, ele promove esse demônio a um tipo de igualdade que ele jamais se comparou em lugar nenhum na Bíblia. Mas é interessante que com Mamon, ele coloca como se fosse uma igualdade, como se fosse, você vai ter que tomar uma decisão entre ou vai ser Deus ou vai ser Mamon. Pela primeira vez, você vê ele chamar alguém de Senhor que não ele próprio. Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, né? Então um deles vai ser Deus e outro vai ser a Mamon. Então a gente entende aqui que a única maneira de você servir a Deus com liberdade é você não servir a Mamon. Sim ou não? Os irmãos entenderam? Essa é a parte fácil. O que eu vou falar hoje vai ser a parte difícil da gente entender. Porque veja, no nosso entendimento, irmãos, geralmente quem é servo de Mamon, sejamos sinceros, são aquelas pessoas que têm muito dinheiro, né? Não, esse cara só pensa em dinheiro, ele é um servo de Mamon. Mas eu vou falar para você uma afirmação bem arriscada aqui no dia de hoje. O que eu tenho visto na prática é que os servos de Mamon são geralmente os que têm menos dinheiro. Chocou, né? Por quê, irmãos? Porque quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais dependente ela é do dinheiro. Você sabe que quem é rico, irmãos, tem liberdade. Pessoas que têm dinheiro, elas escolhem, por exemplo, para onde elas vão tirar férias. Pessoas que têm dinheiro, elas escolhem aonde elas vão morar, escolhem o dia que elas vão trabalhar, escolhem aonde elas podem, se ela vai para uma conferência, se ela vai pegar um avião, se ela vai... Dificilmente alguém que não tem dinheiro tem toda essa liberdade. Então, aquele que é servo de Mamon é aquele que depende diretamente do dinheiro. E aí você pode ver na vida de algumas pessoas, Mamon define tudo na vida dela. Mamon define se ela vai tirar férias ou não. Mamon define se ela... Quando eu falar Mamon, os irmãos entenderam que é dinheiro, né? O tanto de dinheiro vai definir aonde que ela vai morar, vai definir se ela vai ou não participar de uma conferência da igreja, vai definir se ela vai contribuir ou não. Tudo na vida dela é definido pelo dinheiro, por aquilo que ela possui, né? Pelas limitações dela. Então, porque eu sei que até então, você quando ouvia falar servo de Mamon, você achava que era a pessoa que amava o dinheiro, sim ou não? Mas veja, ser servo não quer dizer que você ama o seu senhor. Você pode ser um escravo, você pode ser um servo que odeia o seu senhor. E essa é a maioria da realidade das pessoas. Não é que ela ama o dinheiro, mas ela é ainda uma escrava desse sistema. E por que a Bíblia dá tanta ênfase, tanta importância com relação a dinheiro? Porque Mamon é a principal potestade desse mundo. É a maneira como o diabo manipula as pessoas. Amém? Quer um exemplo? Eu vi poucos amém aqui, os irmãos estão incrédulos ainda, né? Com relação a isso. Mas se você olhar, por exemplo, lá no livro de... Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, vamos fazer um combinado aqui. Eu não estou interessado no dinheiro de ninguém aqui, amém? Amém. Eu não vou fazer nenhuma oferta extraordinária aqui no final. Aliás, o pastor já assustou, ele falou, mas é assim que você tira a oferta? Eu falei, é desse jeito aqui, ó. Quem quer contribui, quem não quer não contribui, e tchau, e você está abençoado. Porque a Bíblia fala que não é pelo muito falar, irmãos. Mas por outro lado, irmãos, eu como pastor seu, eu tenho um encargo pela sua vida. E qual que é o meu encargo? Que você sirva a Deus plenamente.
Então, se foi para a liberdade que Cristo te chamou, eu quero hoje te trazer a liberdade de uma coisa. Talvez você não vai se libertar do dia para a noite, mas você já vai entender o caminho onde você vai ser livre para poder servir a Deus. Amém? E eu estou contando para você aqui algo que é crucial. O diabo, ele usa do dinheiro para escravizar as pessoas e não permitir que elas sirvam a Deus. Mas de onde que você tirou isso, pastor? Olha, se você olhar lá em Gênesis, quando Moisés chega diante de Faraó para mandar Faraó libertar o povo, o que Faraó fala para Moisés? Fala, esse povo é muito à toa, vamos aumentar o trabalho deles, vamos aumentar o serviço. Então veja, e por que aquele povo era escravo? O que segurava deles? O que seguravam eles como escravo? Eram as migalhas que Faraó dava para sustentar aquele povo que era escravo. Então veja, não é de hoje, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O diabo, ele não é criativo. O diabo, ele não fica inventando coisa. Ele continua agindo da mesma forma que há 6.000 anos atrás. E eu falo para você que isso eu tenho visto acontecer muitas e muitas vezes na igreja, sabe? Lá no Brasil, a gente fazia os encontros da igreja e quantas vezes eu via pessoas que já haviam tomado decisão de participar daquelas atividades da igreja e falava, pastor, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro para... O que está acontecendo com essa luz aqui? Deu pane no sistema, só liga a mesa de luz, é isso. Voltou a luz, não, só de um lado, deixa assim que tá bom. Quantas vezes eu vi a pessoa falar, pastor, eu queria muito ir nessa conferência, mas eu não tenho dinheiro. Falar, não filho, vamos arrumar dinheiro para você então, você vai. Aí chegava lá, olha, mas eu sei que você conseguiu, mas por causa do meu trabalho eu não posso ir. Sabe, eu me lembro uma vez um rapaz que um líder nosso orava muito pela vida dele, e aquele líder ficou muito feliz que ele podia ir para o nosso retiro, na sexta-feira à noite, né? E estava vibrante, falou, finalmente ele aceitou o meu convite e tal, ele é alguém que precisa muito de Deus. E aí quando foi no dia, aquele rapaz ligou desmarcando para ele, falou assim, não, eu recebi uma proposta de emprego. Só que o cara falou que eu tenho que estar sábado lá no trabalho. Falei, que trabalho que você começa no sábado, irmão? Trabalho você começa na segunda, qualquer coisa. Olha que coisa mais na cara assim, só faltou botar embaixo, assinado Lucifer. De tão escrachado que estava aquilo. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi sábado no trabalho, trabalhou sábado, na segunda ele foi demitido. Era só para tirar ele do jogo. Porque eu estou falando, o diabo, irmãos, ele não é criativo. Então, se você entender a maneira como ele ainda nos impede de fazer as coisas, você consegue virar o jogo. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, não tem como você servir a Deus e servir a Mamon, ele está dizendo o seguinte, enquanto você estiver debaixo do jugo de Mamon, enquanto você for escravo do dinheiro, escravo desse sistema mundanista, não tem como você servir a Deus, porque o diabo, irmãos, ele amarrou um lacinho no seu calcanhar, e toda vez que você está indo longe demais, ele faz assim, ele puxa, foi longe demais. Aliás, isso foi também uma das coisas do diálogo de Faraó com Moisés, né? Deus começou a mandar as pragas ali. Quem assistiu a novela eu nem pergunto mais se leu a Bíblia, né? Quem assistiu a novela da Record aqui? As 10 pragas, né? Então, a primeira vez Moisés fala assim, deixa o povo ir adorar a Deus. E aí Moisés vai, esse povo é muito à toa, dá mais trabalho para esse povo. E aí aí Deus começa a mandar as pragas. Aí Moisés vai falar de novo com o Faraó. E Faraó fala, ok, você pode ir adorar o seu Deus, mas não vá muito longe. Então, Mamon até deixa você adorar, mas a hora que o negócio começa a pegar, ele tem aquela cordinha assim, ele começa a te puxar. Através do que, irmãos? Através do dinheiro, que é a arma que ele tem. Então o dinheiro, irmãos, ele tem duas formas de você lidar com isso. Ou você pode negligenciar totalmente, você vai para o lado da hipocrisia e falar que não importa. Ou você pode falar, não, é algo importante, eu preciso resolver minha vida, mas Deus falou, Jesus falou que Ele me chamou para ser livre, e eu vou ser livre do jugo de Mamon. Eu quero ter liberdade para servir a Deus. Essa é a forma correta. Aliás, se você vê na Bíblia,
A Bíblia fala, eu nunca fiz isso, mas eu já vi pregadores contando, que ela fala muito mais de dinheiro do que de salvação. Porque salvação, meu irmão, você aceitou Jesus, está resolvido na sua vida. Agora, qual que é o problema uma vez que você aceita Jesus? O diabo não quer abrir mão de você. Então ele vai te... Então a necessidade de nós mudarmos a nossa mentalidade e virarmos esse jogo e conseguirmos vencer, mamon, é muito importante. E é por isso que ele também torna isso um tabu dentro da igreja. Porque se você não conseguir resolver isso, ele sempre vai ter domínio sobre você. Como eu falei, mamon vai decidir o dia que você vem no culto, vai decidir o dia que você vai poder ir na cela, vai decidir os encontros que você vai decidir o retiro. Sempre quando o negócio se for muito longe, ele tem a cordinha que ele te puxa, que é o dinheiro. Então veja, tem gente que já entendeu isso e joga tudo para o ar, não é o que eu quero que você faça. E ele fala assim, o dinheiro não é importante para mim, eu vou viver agora igual um monge franciscano. Eu conheço gente que é desse jeito. Eu não tenho chamado para ser missionário lá na África, andar descalço. E sei lá, o que esse povo... Mas tem gente que gosta, fala, o dinheiro não manda em mim, não manda neu, e vai viver igual um doido por aí. Eu particularmente não acho isso a melhor coisa. Eu acho que a gente pode fazer muito mais através de recursos, principalmente na América. Sim ou não? É bom ou não ter ar-condicionado, irmãos? Ou se eu estivesse pregando lá, debaixo... Porque tem gente que vai para um outro extremo, né? Principalmente agora, há uma filosofia que fala, a igreja institucional é dispensável. Eu sou da igreja orgânica, da igreja viva. Miserável, vai se reunir lá debaixo da árvore, no sol de 100 graus Fahrenheit, ver se você consegue pregar. Nós não podemos cair nesse extremo. O irmão... Vocês viram? 167 vezes sobre salvação, 2.300 sobre dinheiro. Então veja, Deus quer te ensinar alguma coisa. Mas deixa eu dizer, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer te libertar financeiramente. Deus não precisa do teu dinheiro, irmão. Eu estou te falando. Eu já quero combinar com vocês aqui que eu não estou falando isso porque eu estou interessado em oferta, porque a igreja está... Porque geralmente, pastor também é um bicho difícil, né? Ele vem falar disso quando a igreja está precisando de dinheiro. E aí contamina toda a mensagem, porque esse cara está mal intencionado, entendeu? Tipo, o cara foi namorar a moça, abriu a porta do carro, aí ele levou num restaurante bonito, deu um presente, aí no final ele pede namoro. Eu falei, tudo que ele fez já tinha umas segundas intenções, né? Quero dizer que nós não estamos com segunda intenção com ninguém aqui, tá, irmãos? Não é o caso, a igreja não está precisando, mas eu tenho um encargo pela sua vida. E como eu falei, se você não entender isso, você nunca vai ter liberdade plena para servir a Deus. Então nós precisamos entender que existe uma escravidão que o dinheiro nos coloca debaixo dela. Então todo aquele que... Então vou fazer aqui um teste rápido com você. Você não precisa falar em voz alta, nem levantar a mão, nem deixar a sua esposa ver a sua resposta. Só pergunta assim, se você parar de trabalhar por um mês, você vai passar necessidade ou não? Porque você sabe, uma das características do escravo é esse. Se ele parar de trabalhar, ele para de comer também. Mas quando você vê o plano de Deus para o seu povo, lá em Deuteronômio, quando ele leva para Canaã, a vontade é que o povo tivesse celeiros fartos. Você sabe, na Bíblia não existe empregado. Empregado foi uma invenção maligna. Você tinha senhor e tinha escravo. E eu conto para você que continua existindo da mesma forma. Porque apesar da gente chamar de empregado, aliás, o empregado é pior do que o escravo, né? Porque o escravo, se ficava doente, a obrigação do senhor era cuidar do escravo. O empregado não, o cara te manda para a rua e você que se vira. Então veja, o empregado é uma situação, nós estamos abaixo do escravo. Mas na Bíblia só existe duas formas. Agora, a Bíblia fala que Deus nos chamou para nos pôr como cabeça e não como cauda. Deus não te chamou para ser escravo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então a maneira de você se libertar de mamon é você sair dessa escravidão onde você depende daquela provisão limitada que é fruto do seu trabalho.
Agora, como que isso acontece, irmãos? Agora eu vou entrar na maneira como Deus trabalha conosco, irmãos. Veja, Deus ele trabalha sempre com a nossa fé. Deus quer que você viva por fé. O justo vive pela fé. Então veja, o que é a fé, irmãos? A fé é você crer naquilo que Deus pode. Amém? Vamos dizer assim, fé é crer naquilo que Deus pode. Então toda vez que você não tem fé, em outras palavras, você está dizendo, Deus não pode, ou pelo menos, Deus não quer fazer comigo, né? Mas a maneira como Deus te liberta é por fé, porque veja, qual que é o problema das pessoas? Todas as vezes que você é desafiado a fazer alguma coisa em fé, aliás, vamos ser muito prático, o que é fé? Fé é você fazer algo que está fora dos seus limites. Porque veja, aquilo que está dentro dos seus limites, exige fé para ser feito. Pergunto para você, para um adulto, ele exige fé para que ele possa caminhar? Não, você já faz isso. Agora, para uma criança que nunca andou, ela precisa ter fé para caminhar? Sim, porque é algo que ela nunca fez. Então veja, todas as vezes a fé, ela vai desafiar aquilo que é o seu comum, aquilo que é o seu ordinário, aquilo que você faz normalmente. Qual que é o problema, irmãos? Quando nós, como igreja, entramos na área de finanças, tudo isso, todo romper em fé é taxado no mundo como irresponsável. E aí nós somos pessoas cheias de fé para orar por cura, somos cheios de fé para orar por salvação, somos cheios de fé para o mover do Espírito Santo, mas quando chega na área de finanças, nós fomos atrofiados nessa área, porque não exercemos fé para finanças. E se você não exerce fé para finanças, você só vai conseguir chegar aonde você mesmo dá conta, aonde você no natural consegue caminhar. Agora deixa eu dizer, onde você mesmo dá conta de caminhar, não é onde Deus quer te levar, porque veja, você nasceu escravo, e tudo que você consegue fazer é dentro dessa limitação do escravo. A única maneira de você vencer essa escravidão que foi colocada sobre você é você entrar no nível onde Deus está, que é o nível de fé, e romper e ir para um lugar onde o seu passo não te leva. Irmãos, eu desfruto de coisas na minha vida que se eu fosse fazer de forma linear, de forma normal acontecer, ia levar anos para acontecer. Nós não estamos falando, nós estamos no ano da aceleração. O que é o ano da aceleração? É Deus te pegar pela mão e te levar rapidamente para um lugar onde talvez você levaria 10, 20, 30 anos para acontecer. Mas se você não tiver fé, isso não acontece, porque todas as vezes que Deus te pegar pela mão e tentar te puxar da cadeira, você se agarra na cadeira e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque mexe com a nossa zona de conforto. Os irmãos estão entendendo? E quando chega no momento de finanças, irmão, aí então virou um tabu. Não, eu não posso mexer naquilo que eu dou conta. Então você também nunca sai daquilo que é o que você faz. Você nunca topa o desafio para onde Deus quer te levar. Você nunca sai do natural. Você nunca entra no sobrenatural de Deus. Deixa eu contar um testemunho aqui. Eu sei que eu acho horroroso falar de si próprio, mas talvez na área de finanças é complicado você contar coisas pessoais dos outros. Mas eu lembro quando Deus me chamou para o ministério, e eu tomei a decisão, eu precisei largar dos meus 2 trabalhos. Eu era professor universitário e era advogado. E minha esposa teve que vender a empresa dela. Só que assim, a gente não estava mais ou menos, a gente estava no auge daquilo que a gente estava vivendo financeiramente. E nós tomamos a decisão por amor a Jesus. Eu ainda acreditava que o negócio era franciscano. Para servir a Deus, tinha que ser comendo pão que o diabo amassou. Mas se o diabo amassou, não é o mesmo que Deus vai dar, né? Mas eu lembro, irmão, nós nos mudamos para outra cidade para ir servir na igreja. O apartamento que a gente tinha alugado era um apartamento em square feet, dava mais ou menos uns 600 square feet.
você ter uma ideia, 600 square feet era metade da sala de estar da nossa casa que a gente morava antes. A gente pegou um pedaço do sofá, que era aquele seccional, e já encheu a sala inteira desse apartamento. Mas eu falei, eu vou servir a Deus, e seja lá o que for, seja o que Deus quiser. Mas sabe, era só um desafio. Deus estava me tirando o meu apoio, tirando a minha segurança, tirando as minhas travas, para me levar para um nível muito mais alto, irmãos. Eu posso dizer para você que hoje eu vivo uma prosperidade muito, mas muito maior daquela que eu vivia naquela época. Mas se eu fizesse dentro só daquilo que a minha mente permitia, do meu planejamento, daquilo que na minha contabilidade mental eu ia dar conta, eu nunca ia chegar aqui. Porque onde Deus quer te levar, a Bíblia fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem no coração do homem se discerniu aquilo que Deus quer fazer com você. Mas a nossa segurança, o nosso apego, o nosso medo não permite Deus agir. Deixa eu dizer, Deus ele respeita você. Se você não dá conta, né? Eu não lembro que situação, que meu filho estava com medo de alguma coisa, né? E aí eu sei que existe uma psicologia, a pessoa vai e empurra. Eu falei, aí você vai causar um trauma no menino. É melhor respeitar. Quando tiver medo, não força aí. Deus não vai forçar ninguém. Mas em compensação, você também não vai avançar. E você continua escravo. A única forma de você se libertar dessa escravidão é você agir em fé. Deus quer te levar para um novo patamar. Deus quer te tirar da escravidão de Mamon. Nós somos chamados, irmãos, para ser o povo mais próspero dessa terra. Sabe, o judeu entendeu isso. Você vê judeu prosperando, a riqueza que esse povo tem. E deixa eu dizer, ele é o povo da velha aliança, irmãos. Nós éramos para estar vivendo um nível de prosperidade muito maior que o judeu, porque nós cremos, nós vivemos numa aliança superior, a Bíblia fala lá em Hebreus. Agora, por que nós não desfrutamos da mesma prosperidade que aquele povo vive? Porque a gente ainda está escravo. E o diabo tem o maior interesse nisso, porque, como eu falei, dessa maneira ele te trava. Dessa maneira ele te impede de servir a Deus plenamente. Dessa maneira ele te faz viver uma vida medíocre, uma vida limitada. Sabe, não é isso. Deus te chamou para a liberdade. Amém, irmãos? E a maneira de você se tornar livre, primeiro, é tendo fé, é dando passos maior que a sua perna. Que responsável esse cara está falando, que loucura é isso. Mas eu estou falando passos em fé naquilo que Deus manda você fazer. Então veja, o primeiro passo em fé que Deus nos propõe, tá, é o dízimo, irmãos. Você sabe que tudo que Deus manda a gente fazer é para o nosso benefício, não é para o benefício dele. Deus não precisa de mim estar aqui pregando, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da nossa adoração. Tudo que Deus manda a gente fazer é para o nosso benefício. Então o convite para essa liberdade, ele começa com algo muito simples que o Senhor faz. Ele fala, você vai tirar 10% e você vai santificar, você vai oferecer a Deus. Ah, Deus, mas vai fazer falta. Você sabe porque é isso que as pessoas falam, né? Vai fazer falta demais. Pois é. Lembra aquilo que é além das suas capacidades, que é algo extraordinário. Irmão, você tem duas formas de lidar com o dinheiro. Você lida de forma natural, como todo mundo lida, ou você pode lidar de forma espiritual, que é um nível que Deus quer te levar do dinheiro. Se você for lidar de forma natural, você está correto, eu não vou te incomodar, você está certíssimo, você tem que fazer suas contas, se sobrar alguma coisa, você contribui, se não sobrar, não. Agora, se você quiser lidar, se você entender que dinheiro é algo espiritual, e aqui em Mateus 6, 24, Deus está dizendo que o dinheiro na verdade, uma potestade que é Mamon. Você precisa tratar isso de forma espiritual. E a maneira como Deus te atrai para esse convite é mandando fazer algo muito simples. A partir de hoje você vai viver só com 90%. Eu sei que já dá calafrio em muita gente, né? E é tão simples, é só 10%, irmãos. Só de imposto aqui nesse país a gente paga mais do que isso.
Direto no caixa você paga 8,5 aqui em Hillsborough, né? Mas fora os outros impostos. Mas o diabo coloca a gente dentro de uma trava tão grande que parece que é um monstro. Mas é o começo da brincadeira. Deus fala, ó, você vai mostrar que é possível, que eu sou o seu provedor. Então, como eu falei antes de Deus, quando Deus quis me levar para um patamar maior, a primeira coisa que Ele fez foi tirar os meus pilares de sustentação. Irmão, todo mundo que quer ser usado por Deus vai ser provado nas suas bases, na sua segurança. Deixa eu dizer, todo homem que quiser ir para o ministério, primeira coisa que vai ser provado, vai ser no Jeová Jireh, no Deus provedor. Deus vai falar, eu quero mostrar que eu sou teu provedor. Por quê? Porque Deus sabe que lá no meio do caminho, talvez não no começo, mas lá no meio do caminho o diabo vai manipular o cenário para você bambear nas pernas e falar, eu não dou conta. É ou não é, Hilton? Hilton tem 1 ano que chegou aqui na América. Qual que é o que pega? É dinheiro. Será que eu vou conseguir me sustentar lá? Então, se você não passar por essa experiência inicial e entender que é Deus quem te sustenta, a hora que o negócio apertar, meu amigo, vai ter gente correndo para trás. Mas a Bíblia fala que Deus tem prazer, Deus não tem prazer naqueles que olham para trás, naqueles que retrocedem. O meu justo vive pela fé. E se ele como que é esse versículo? Se ele retrocede, se ele... Ajuda, gente. Os crentes estão lendo a Bíblia. Mas é se ele retrocede, que está na versão. E se ele retroceder, o meu coração não se compraz nele. Então é sempre para frente, é sempre avançando. Mas Deus, ele vai checar os seus limites em todas as áreas. Veja, se você quer ser usado na área de cura, Deus vai checar com você. Você sabe a primeira vez que foi mencionado cura na Bíblia? Quem sabe a primeira vez que apareceu a palavra cura, o milagre de cura na Bíblia? Chuta, meu povo, vamos, me ajuda a pregar. Ninguém? Primeira vez que um milagre de cura é mencionado na Bíblia foi Abraão orando por Abimeleque. Lembraram? Tem que ler a Bíblia, crente. E Abraão estava orando para quê? Para Abimeleque. Para que Abimeleque pudesse ter filhos. Só um detalhe, mulher de Abraão era estéril. Irmão, esse Deus é muito louco. É. Meu coração, minha alma não se agradará. Amém. Então veja, primeira menção de cura na Bíblia é um cara que a esposa é estéril, orando para o outro ter filho. Então veja, Deus checa, irmãos. Deus checa. Se você falar daqui, não, eu quero ser usado em tal área, você vai ser checado, porque o diabo, a hora que o negócio apertar, você já passou pela prova, né? Né, Alexandre, como é que fala no quartel, né? Suar no quartel para não sangrar na rua, não é isso aí? Lá no BOPE, não é assim que fala? Então veja, tem os testes de Deus. Deus quer te preparar, Deus quer que você tenha o couro grosso para não ceder ao medo do diabo. Então, o primeiro teste que ele propõe para você é isso. Não, vamos ver se você confia realmente para você contribuir. Sabe, irmãos? Então, a contribuição na obra de Deus, eu já falei sobre muitos aspectos aqui em outras vezes. Primeiro, eu já falei que esse é um privilégio nosso. É a maneira de nós podermos fazer parte da obra de Deus. Você vê, há uns domingos atrás aqui, nós tiramos uma oferta para missões. E eu descobri que tem videira em Bangladesh. Cara, você sabe onde é isso? Confesso, irmão, que eu tive que olhar no Google Maps. Eu já ouvi Bangladesh, mas eu não sei onde fica. Quem sabe onde fica? Bangladesh. No Paquistão? Perto do Paquistão. Agora eu já pensei, quem imagina aqui que um dia vai para Bangladesh pregar o evangelho? Eu não também. Agora é muita graça você chegar lá no céu, presta atenção, irmãos, é muita graça você chegar lá no céu em um bangladeshiano
um bangladense, falar assim: Hilton, eu me converti por sua causa. Mas eu nunca tive lá. Mas sua oferta chegou até lá, e por causa da sua oferta eu me converti. Irmão, isso é privilégio demais, não é? Agora você quer saber ainda como que é mais privilégio ainda? Que Deus não precisava da oferta do Hilton para converter o cara lá, mas Deus escolheu que nós fôssemos os seus cooperadores. É muita glória, irmãos. O Deus que não é servido por mãos humanas, deixar que a gente ajude Ele em alguma coisa. Uau! Que isso, irmãos? E deixa eu falar, a maneira mais simples de servir é através de uma oferta. Você não precisou investir seu tempo, você não precisa ter uma habilidade especial, não precisa saber cantar, não precisa saber pregar, não precisa fazer nada. Você só foi lá, contribuiu. Deus vai acreditar isso como obra, Deus vai abençoar, falar: poxa, ele ajudou, então ele é participante disso. Lá em 2 Coríntios 9, no verso 7, é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, primeiro, no 6, tá? Lembre-se, aquele que semeia, os irmãos já conhecem, esse versículo todo mundo conhece, sim ou não? Sim. Aleluia. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então veja, aqui tem uma lógica que é bem conhecida de todo mundo, uma lógica natural. Se eu pego 10 sementes de milho e jogo no chão, o cristiano pega 100 sementes de milho e joga no mesmo tipo de solo, eu pergunto, qual que vai colher mais? Em tese, o que jogou mais. Então aqui ele usa de uma lógica que é natural, e ele traz isso para o espiritual, porque o assunto aqui é dinheiro. Ele está falando o seguinte: aquele que semeia pouco, também colhe pouco. Aquele que semeia muito, também colhe muito. Agora eu pergunto para vocês, isso é um tipo de troca com Deus? É isso que Deus está fazendo? Não, então você dá muito, que eu vou te dar mais aqui. É um tipo de troca? Então onde é que está o espiritual disso aqui, irmãos? Aquele que semeia pouco, tem pouca fé. Então ele não alcança grandes coisas. Aquele que semeia muito, ele tem muita fé. Então ele está dizendo que a sua colheita está relacionada ao tipo de fé que você tem com relação a dinheiro. E mais do que isso, ele está dizendo que a sua fé determina a maneira como você contribui. Ora, a maioria das pessoas, como eu falei, nós temos fé atrofiada para falar de dinheiro, né? Para ele contribuir, ele não aplica fé nenhuma. Ele faz as contas, não, eu posso dar isso. Mais do que isso, eu estou sendo irresponsável. Ele não aplicou fé nenhuma, irmãos. Ele simplesmente foi lá e contribuiu, porque ele entendeu que ele é parte da igreja, que a igreja tem suas necessidades naturais, e amém por isso. Mas deixa eu dizer, há algo espiritual nisso. Você pode entrar numa dimensão, e é isso que eu quero que você atente, que você entenda hoje. Eu quero dizer que há uma dimensão que você pode viver, que está além daquilo que é natural, que está além daquilo que você conseguiu conquistar com as suas mãos. Irmãos, as maiores bênçãos na minha vida foi Deus quem mandou, não foram fruto do meu trabalho, não. Isso é doido de falar, né? Eu falei que quando nós fomos para o ministério, eu abri mão do meu trabalho, minha esposa vendeu a empresa dela, e eu tinha alguns luxos na minha vida, né, que eu considerava comigo. Uma deles era viajar todo ano para o exterior. Outro era trocar de carro todo ano. E outro era, pelo menos, eu investia na época no mercado imobiliário, era pelo menos comprar um imóvel por ano, para garantir nossa aposentadoria. E eu, quando cheguei nesse ponto, eu falei, agora não dá mais, porque eu não tenho mais renda, né? Nem pela igreja a gente ia receber nada. Falei, vamos ver no que dá, mas vamos, né? Irmãos, Deus supriu os 3, você acredita nisso? Eu tive mais fé para a Andressa, para um deles, que foi a viagem para o exterior. Um dia eu estava lá, duro, né? Sem dinheiro para viajar. Me liga um irmão, que conhecia um outro irmão de uma outra videira lá do Nordeste. Falou, a esposa de um empresário muito rico, está indo a família toda, quer ir para os Estados Unidos fazer um enxoval. E eu falei que você conhece bem os Estados Unidos, fala inglês. Falo nada, né? Mas ele falou que falava. Ele tinha mais fé que eu. E tal.
E ele falou que ele paga a sua passagem para você ir com eles, para você ir de guia e tal. Mas ele te paga um salário também para você poder ficar, né, ajudar ele nessa viagem, né? Você quer ir? Ah, vou orar, irmão. Não, falei, quero. É de Deus, pode vir. Naquele mesmo ano também, minha mãe tinha comprado um carro, que era um carro de luxo, mas era muito grande, ela já era uma senhora. E ela não gostou do carro, para a glória de Deus. E ela falou, você quer, filho? Você troca. Eu tinha um Corolla na época. Eu pego o seu Corolla e você fica com esse aqui. Eu falei, pode, tudo bem. Faça esse esforço para você. E também, naquele mesmo ano, eu lembro que como a gente ficou sem renda, né? Tinha um programa do governo, que você podia comprar casa para quem tinha baixa renda. Eu não tinha baixa renda, mas naquele ano eu virei baixa renda. Eu comprei um imóvel sem um centavo, peguei o FGTS da época que eu dava aula na faculdade, e fui vender esses anos atrás aqui, ele valorizou o dobro. Então Deus mostrou para mim que Ele podia fazer tudo sem depender da força do meu braço, né? Todos os mimos que eu tinha, Deus continuou fazendo. Então veja, há um nível, irmãos, um nível sobrenatural da maneira de nós nos relacionarmos com o dinheiro. Por que eu quero falar isso? Que a única maneira de você vencer a Mamon é você andando nesse nível. Porque quem é escravo não consegue se libertar. Você é um escravo. Então, dentro desse jogo natural, dentro desse ambiente natural que foi criado, concebido pelo mundo, pelo diabo, você nunca vai se tornar livre. Aliás, eu vejo o oposto, né? O cara que ele fala assim, o cara ganha valor X por mês. E ele fala assim, se eu ganhasse 2X, eu ia me dar muito bem. Fala ou não fala assim? Você já pensou assim, né? Se eu ganhasse um pouco mais. Você sabe, a maioria dessas pessoas ganha mais, ela se endivida mais ainda. Porque é assim que o mundo conspira. O cara ganhou um pouco melhor, já mudou de casa, aí o vizinho tem um carro bom, ele tem que comprar um carro bom, aí ele foi na casa com o amigo mais rico. Eu falei ontem para a Andressa, né? Nós passamos na frente de uma mansão, estava tendo um aniversário. E aí tinha aqueles pula-pula, né? O Anthony falou, eu quero um desses. O André falou, não cabe nem no nosso quintal, de tão grande que era o water slide que tinha lá. Só que aí a gente viu os carros dos convidados na porta, né? A Andressa falou assim, os convidados não são tão ricos assim não, pelos carros, né? Eu falei, assim que é bom, porque você é o mais rico de todos. Porque ser rico no meio de rico é tudo normal, né? Oh, Jesus, tenha misericórdia desse pobre carnal aqui na frente. Até perdi o que eu estava falando. Ajuda, crente, o que eu estou falando? E aí, gente? Então, dentro desse sistema que o diabo criou, você nunca vai vencer. A pessoa, ela dá um passo, mas ela se endivida mais, ela continua presa, porque é assim que o diabo trabalha, é assim que o diabo determina a vida de todo mundo, irmão. Quer ver? O diabo quer levar Beltrano lá para a cidade tal. O que acontece? O diabo manda um servo dele lá, envia uma proposta de trabalho irrecusável, e o cara fala, uau, pastor, Deus me abençoou, eu consegui um trabalho lá. Mas você orou, filho? Não precisa nem orar, rapaz, olha o dobro do salário. Tinha um irmão que eu conheci, falou, irmão, mas você está trabalhando demais, mas estão me pagando muito. Eu falei, e daí que estão te pagando, cara? Você está se acabando. Não, mas olha, é muito dinheiro. Eu falei, é simples, e o diabo manipula todo mundo desse jeito. Então o diabo, como eu falei, ele escolhe onde você mora, ele quer escolher onde você mora, ele quer escolher quantos filhos você vai ter, né? Assim, lá no Brasil agora é moda, né? Não, não vamos ter filho agora, não estamos preparados. Na hora que o Mamon decidir que você está preparado, você vai ter filho, não é? Mamon vai escolher o dia que você vai tirar férias, vai escolher em qual retiro da igreja que você vai, né? Porque esse eu estou sem dinheiro, pastor. Ou esse aqui, eu até tenho dinheiro, mas tem que trabalhar, né? É ruim isso, né?
Quem trabalha demais não tem tempo para gastar dinheiro. Quem tem tempo não tem dinheiro para gastar, né? Porque não trabalha. Então, dessa forma, você nunca vai conseguir se libertar de Mamon. E qual que é o problema disso? Quem serve a Mamon não serve a Deus. Plenamente, pelo menos. Porque como eu falei, Faraó ele deixa. Faraó deixa. Por quê? Para você pensar que está servindo, né? Pode ir, mas não vai muito longe. Sabe, irmãos, eu percebo às vezes. Tem irmão que participa de tudo na igreja. E aí você fala, não, esse irmão é uma benção. Mas se você pedir um pouquinho a mais, não, isso aí eu não posso, pastor. Você entendeu? Ele está limitado. Ele não está pronto para ir aonde Deus quer levar ele. Toda vez que sai do controle, sai daquilo que ele já estabeleceu, dentro do tempo dele, ou dos dias que ele se dispôs a servir, ou do valor que ele se dispôs a contribuir, ele trava. Fala, não, aqui eu não vou. Aqui é too much, é demais para mim. Por quê? Ele está limitado. Deixa eu dizer, você só vai conseguir andar nesse nível sobrenatural quando você sair dos seus limites. Porque como eu falei, aí você está saindo, que dentro do seu limite, você dá conta, você não precisa de Deus. Todos nós damos conta de chegar até um nível. Todos nós. Tem uns que têm mais capacidade, outros têm menos, outros têm mais habilidade, mas você dá conta de caminhar até o nível. Agora, para você andar aonde Deus quer te levar, aí não tem como. Você tem que se entregar e falar, Deus, então me leva, vai, faz o que você quer. E gruda na cadeira, frio na barriga, né? Que nem na montanha russa, nem lá como que é aquela do Busch Gardens, a tira? Eu só olho aquilo, eu não tenho nem passo perto, ainda voar um celular na minha cabeça de alguém que está andando naquele troço lá. E fala, vamos embora, Deus, vamos embora. Aí o trem e te manda e te leva para o lugar. A Bíblia fala que aquele que é movido pelo Espírito, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Gente, se você falasse isso para mim há 10 anos atrás, me dava um arrepio. Porque pensa alguém que não queria sair do controle das coisas da minha vida. Tudo era meticuloso. Eu era uma criança, desde criança, eu já era um velhinho, por isso que o Anthony é assim, viu, Simone? Eu já era um velhinho, eu já queria estar no controle de tudo, porque para mim isso era ter uma virtude nisso. Mas veja, se você quiser andar no nível de Deus, no nível da fé, no nível do sobrenatural, você tem que sair do natural, porque é sobrenatural, tá? Acima do natural. E como eu falei, a gente anda no sobrenatural em muitas coisas, né? Anda na saúde, né? Vamos orar aqui para procurar o enfermo, anda no sobrenatural para os milagres, para as coisas acontecendo na nossa vida, mas muitas vezes chega na hora do dinheiro, a gente não, aqui eu não quero andar no sobrenatural, aqui eu quero andar no natural. E aí você permanece dentro dessa cadeia, dentro dessa escravidão de Mamon. Como eu falei, servo de Mamon, escravo, não é aquele que ama, mas é aquele que está debaixo de um jugo. Então você pode falar, não, eu não gosto do dinheiro, eu não tenho amor ao dinheiro, mas se você é limitado, se você tem alguém que manda em você, e é isso que o dinheiro faz, irmão. O dinheiro manda a hora que você vai acordar, manda a hora que você vai dormir, manda o dia que você vai trabalhar, manda em tudo. Então você precisa admitir que você vive debaixo ainda de uma escravidão. A única maneira é você provando, é você mostrando que você não se submete a isso que o diabo está mandando todo mundo fazer. Como que funciona isso? Entrando no nível da fé, entrando no nível do sobrenatural, entrando debaixo da palavra de Deus, falando, eu não tenho medo de você, que eu vou fazer o que Deus mandar. É difícil. Mas eu falei, começa com um simples exercício. Começa o exercício do dízimo. É uma maneira que papai começa a ensinar o filhinho desde pequeno. Sabe, irmãos, eu estou ensinando finanças para o meu filho. Meu filho tem 6 anos. Essa semana eu levei ele no banco. E aí eu depositei um dinheiro que era meu, e aí falei para a Caixa, agora ele vai depositar o dinheiro dele. E a Caixa entrou na brincadeira, sabe? Uma senhora muito simpática. Ela chegou, baixou assim para meu filho. Olá, meu senhor, como que eu posso te ajudar, né? E eu ensinando
aquilo para o meu filho, princípios já de finanças, princípios de prosperidade, ensinando ele a guardar o dinheiro, sabe? E a maneira como Deus ele faz isso didaticamente é começando com o básico. Você vai ter que confiar através do dízimo, através de 10%. Mas veja, não vai parar por aí, irmãos, porque Deus quer te levar para outros níveis. Talvez se você já contribui com o dízimo, Deus quer te dar mais. Deus quer te levar para um patamar onde você não dependa mais de ser escravo do sistema. Deus não quer que você seja limitado, porque só assim Ele pode te usar. E aí vamos continuar aqui, como eu falei, aqui diz, né, lá em Mateus 6 fala que você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você vai ter que tomar a sua escolha. Mas aí nós lemos lá em 2 Coríntios 9, né? Aquele que semeia pouco, colherá pouco, aquele que semeia com fartura, colherá fartamente, porque isso está relacionado à nossa fé. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Então veja, aqui mesmo há uma promessa. Primeira coisa aqui, eu sei que o tempo está avançado, eu vou acelerar, porque eu estava só fazendo a introdução, mas eu vou encerrar por aqui. Primeira coisa, cada um dê conforme determinado no seu coração. Era inconcebível para aquela igreja que tinha cristãos que não contribuíssem. Ele fala assim, cada um contribui, ou seja, todos contribuíam. Todos haviam entendido o papel deles no crescimento da igreja. Então, não havia na concepção deles, o cara, mas como que você é parte da igreja e você não contribui? Porque a contribuição era algo natural para aquela igreja. Então ele fala, cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora veja, olha a promessa aqui, Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Então veja, aquilo que você contribuiu, Deus vai acrescentar todas as suas necessidades. É o primeiro teste, irmão. Você precisa aprender a confiar em Deus como Jeová Jirê, com aquele Deus que provê na sua vida. Então, você contribuiu, mas Deus vai acrescentar favor imerecido na sua vida. Ele vai fazer com que nada falte, Ele vai suprir você. A que nível? Para que em todas as coisas, olha que interessante, em todas as coisas. Então tem gente, eu já falei isso aqui, explicando esse versículo, tem gente que tem dinheiro para algumas coisas, mas não tem para outras, não. Mas Deus, Ele fala que Ele vai abundar da graça em todas as coisas. Você vai ter dinheiro, você vai ser suprido em todas as áreas. Isso fala morar bem, tirar férias, cuidar dos filhos, ter um plano de saúde, o que mais? Todas as coisas, em todo o tempo. E tendo tudo o que é necessário. Essa versão aqui não é tão fiel. A versão correta fala ampla suficiência, ou seja, você vai ter não só aquilo que é o básico, mas suplemento amplo, né? Eu já expliquei também para os irmãos o significado disso, não vou me deter aqui, mas por fim, irmãos, o resultado, o objetivo da finança, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então veja, o objetivo de finança é para que você possa fazer a obra de Deus, para que você cumpra o projeto de Deus na sua vida. Sabe, esse tempo que eu tive com o pastor Giles, é interessante que a história dele, as ideias dele testificaram muito com aquilo que eu tinha. E ele vem de uma família que bem posicionada financeiramente, vamos dizer assim, na Inglaterra. E é interessante a liberdade que ele tinha de poder viajar aos países, de pregar o evangelho, mas isso só foi possível por causa de uma condição que Deus deu para ele. Então veja, se você deseja fazer a obra de Deus, você precisa ter provisão. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se ainda está limitado dentro da área financeira, irmãos. Você ainda está amarrado, você ainda faz falta. Se eu fizer isso, sabe, a gente tinha um termo, né?
cobertor de pobre. Se puxar demais para cobrir em cima, descobre o pé. Ninguém consegue fazer a obra de Deus desse jeito. Por isso que o propósito de Deus é que nós sejamos supridos em tudo, segundo a sua graça. É isso que Deus quer para você. Sabe, um coração transformado. Sabe, o dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas ele é um excelente servo. Se você entender a função dele, ele vai trabalhar ao seu favor. Você vai usar ele ao favor e ele vai permitir que você faça a obra de Deus. Então o meu desafio, como eu falei, o tempo foi pouco. Essa palavra eu ia ministrar sábado, na reunião dos dizimistas. Talvez eu ia usar um pouco mais de tempo nessa reunião. Mas o meu objetivo hoje é te desafiar a querer viver o sobrenatural na área de finanças. A você começar a ignorar as mentiras do diabo, daquilo que você pode, daquilo que você não pode, de onde você vai, de onde você não vai, e você começar a se escutar a Deus. Que Deus quer te prosperar. A Bíblia fala: bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos para vos fazer prosperar. Estava conversando com o Ronaldo ontem à noite, numa festa, e eu falei assim: interessante, Ronaldo, porque nós pregamos um Deus invisível. Ninguém enxerga Deus. Deus é invisível. E como é que as pessoas que não enxergam a Deus vão querer a Deus? Se eles enxergarem Deus nas nossas vidas. Eu pergunto para você: a maneira como você vive tem atraído as pessoas a Deus ou tem afastado as pessoas de Deus? Quem olha para a maneira como você leva a sua vida, as pessoas têm o desejo de servir ao seu Deus? Ou as pessoas falam: não, esse Deus aí, deixa eu por minha conta aqui, que eu estou vivendo melhor do que isso. Sabe, eu quero dizer que é indispensável no propósito de Deus para nós, que nós vivamos uma vida abundante. Como igreja, nós somos chamados para viver o melhor de Deus. Nós não fomos chamados para ser escravos. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Que você deseje romper com essa escravidão no dia de hoje. Que você não seja escravo de mamon. Que você venha a se libertar. Que você venha viver como um livre. Que você venha viver tudo aquilo que Deus quer para você. Como, pastor? Pela fé. Comece a exercer fé. Comece a aceitar os desafios de Deus. Toda vez que o diabo falar não vá, você fala eu vou. Toda vez que Deus te mover a fazer uma coisa, você não olhe para as suas finanças, para as suas limitações. Você sabe, Deus nunca mandou o homem olhar para aquilo que ele não tinha. Deus sempre mandou olhar para aquilo que ele tinha. Fala: eu posso, eu vou, eu faço, porque o meu Deus é o dono de todo ouro e toda prova. E eu vou entrar nesse nível. É nesse nível que Deus quer que nós entremos, irmãos. Para que nós possamos servir a Deus com liberdade. Amém, meus irmãos? Fica de pé, por favor.